Aleluia. Amém, irmãos? Mais uma vez a paz do Senhor. Lição de número 8. Jesus viveu a experiência humana. Lição de número 8. E para essa aula o presbítero Maurício, nosso convidado, ele vai estar ministrando a aula aos nossos corações em nome de Jesus. Aleluia. Vai ficar, Zé? Vai ficar hoje? Amém? Cumprimento a nossa igreja. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Mais uma vez, estamos na casa do Senhor. Glória. Está falando conosco nesta noite. Vamos estar abrindo essa lição número 8. Que vai nos falar assim: Jesus viveu a experiência humana. Aleluia. Jesus viveu a experiência humana. Amém? Amém. Texto oro que nos fala assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sua sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Então, nessa lição que nós vamos estar estudando nessa noite, ela vai estar abordando assuntos muito interessantes, onde nós vamos estudar aqui sobre os fariseus e outras pessoas que dizem que Jesus, ele não veio como 100% homem, nem também 100% Deus. E também que Jesus ele vivia só isolado, ele não vivia com o povo. Então nós vamos ver que toda essa heresia está tudo indo contra, né, aquilo que Deus deixou na Bíblia. Né? Então nós vamos estar aprendendo nesta lição hoje, né, sobre essas seitas. Então, verdade prática: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e conhecendo todos os vizinhos e moradores de Nazaré, aonde fora criado. Aleluia. Glória a Deus. Então, na verdade, João, a leitura bíblica em classe se encontra lá em João capítulo 1, versículo 3 ao 43 ao 51, e Mateus capítulo 26, versículo 37, 48 e 42. Pediria para o nosso irmão presbítero Lucimar, por gentileza, e todos. Evangelho de João, capítulo 1, versos 43 a 51. 43. E no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. E o verso 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis que aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. E disse Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi eu, estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondendo disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem
sobre o filho do homem. Mateus 26. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E o 42. E ainda a segunda vez orou, dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beber, faça-se a tua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Então, nós vamos ver aqui que Jesus, já de antemão, ele vivia com o povo e ele tinha alma, ele tinha sentimento. Tanto que ele aqui no versículo 43 ele fala que a minha alma está angustiada. Nós vamos ver aqui na frente nessa lição que alguns falam que Jesus não tinha alma e também não tinha espírito. Se tinha alma, também não tinha espírito. Ou se tinha espírito, não tinha alma. Ou seja, era meio homem e meio Deus. Então aqui na introdução, que ele fala assim: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita, em retiro, solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essas práticas aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo em nossas vidas. Amém? Então nós vamos estar lendo aqui, nós vimos aqui que Jesus ele não viveu isolado, ele não viveu longe da população, ele não ficou sozinho. A única vez que nós vimos Jesus ir estar sozinho, isolado, sozinho, quando ele se retirava para orar. Quando ele deixava os seus discípulos ali em algum lugar e ele iria ali orar, buscar a presença do Pai. Esse era o único momento que Jesus ele se retirava do povo, ele se retirava da presença daqueles que estavam ao seu redor, para poder estar tendo uma conversa com o Pai, uma meditação com o Pai, buscando a presença do Pai. Esse era o único motivo que ele se afastava. Mas logo que ele terminava as suas orações, ele voltava para onde estavam os seus discípulos, para ali eles estarem conversando, fazendo os seus milagres. E nós vamos ver aqui que no primeiro tópico, a experiência humana no ministério de Jesus. Vimos aqui que Jesus, só nesse primeiro tópico aqui que nós vamos estar lendo, Jesus sofreu muitas perseguições para provar para aqueles homens de que realmente ele era homem e também que ele era Deus. Amém? Então o primeiro tópico que nos fala assim, que é a existência humana no ministério de Jesus. Nosso irmão Fernando pode ler? Os debates com as autoridades religiosas, os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Os fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes da sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Ainda há um problema. Os saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote deste Salomão. Até pouco antes do surgimento desses grupos, eram, como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio.
eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Os herodianos eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir o governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Amém? Eu gostaria de pedir que nossa irmã Márcia poderia abrir a Bíblia em Atos, capítulo 9, versículo do 1 ao 2. Numere, Atos, capítulo 26, versículo 5. Olha primeiro Atos 26, 5. Não, a senhora é 9, Atos 9, capítulo 9, versículo 1 ao 2. E a nossa irmã Meire, é o livro de Atos também, 26, versículo 5. Pode ler. Capítulo 26, sim. É. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Amém? Aqui é o apóstolo Paulo dando um testemunho dele de que ele viveu como fariseu, ou seja, ele era fariseu. Tanto que ele perseguia as igrejas, e nós vimos a história de Paulo, sabemos a história de Paulo, o que ele fazia àquele povo, o povo cristão que ele seguia. Um eles mandavam matar, outro eles mandavam prender. Ou seja, Paulo ele era uma pessoa muito assim rigorosa, por causa que os fariseus eram rigorosos. Era um povo que era separado e não admitia outras religiões a não ser a deles. Então Paulo, ele vem falando aqui que ele era dessa seita. E vimos que quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele teve essa mudança. Graças a Deus, ele mudou para que o Evangelho de Cristo fosse anunciado. Nossa irmã Márcia, pode ler então o capítulo 9, versículo 1 e 2? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Amém? Aqui no livro de Atos ele pedia cartas para poder ir prender os cristãos, que ele chamava de seita. Amém? Então os fariseus, vamos falar que os fariseus são do hebraico pujim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus, defendiam a separação do Estado da religião e achavam que o Estado devia ser regido pela Torá, a lei de Moisés. Então ele não concordava com o que estava acontecendo. Então o Estado deveria ser dirigido pelo Torá, ou seja, pela lei de Moisés. Eles eram a favor disso. Então eles lutavam para que a Torá ela viesse ser aprovada para que pudesse ser assim, conduzido pela lei de Moisés. Os evangelhos estão repletos de prova de comportamento negativo dos fariseus. O próprio Jesus fala dos fariseus, e de suas hipocrisias. Jesus os censurou severamente em Mateus 23, capítulo 23. Eles se caracterizam de maneira marcante pela hipocrisia. Jesus chamava eles de hipócritas, porque eles não concordavam com o que Jesus estava falando, perseguia Jesus, queria tanto matar ele, fazer de tudo para... e ali está
pegando alguma coisa, alguma mentira de Jesus para eles poderem prender ou matar Jesus ali naquele momento. Então Jesus ele chamava eles de hipócritas. Então a palavra hipócritas é alguém que finge ter comportamento correto, virtuoso, ser socialmente aceito. Então são pessoas, né, que a palavra mesmo fala, né, que alguém que finge ter um comportamento correto. Eles fingiam que estavam ali ouvindo a palavra de Deus, eles fingiam que estavam ali perto, querendo aprender alguma coisa que Jesus estava ensinando, mas ao mesmo tempo eles estavam planejando pegar Jesus de surpresa. Fazer Jesus para ver se Jesus, né, respondia algo diferente da lei de Moisés. E Jesus já sabia os seus corações. Jesus já sabia qual era a intenção deles. Então por isso eles nunca conseguiram pegar Jesus de surpresa. E aí Jesus começou a chamar eles de fariseus, de hipócritas. Então os saduceus também, né, alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés. Um queria aceitar a Torá e os saduceus já eram contra isso. Então alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, rejeitando os demais livros do Antigo Testamento. Eles rejeitavam os restos do livro do Antigo Testamento. Aceitavam o Pentateuco com certa reserva, por não acreditar em anjos, em espírito e nem na ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição, os saduceus. E também não acreditavam em anjos, e nem em espírito, e na sua ressurreição. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo e nem espírito, mas os fariseus reconheciam uma ou outra coisa que estava escrito na lei, né, na palavra de Deus. Então, Atos capítulo 23, a irmã pode ler para mim? Isso. Atos 23, 8. Enquanto a irmã procura, eu vou estar lendo aqui. E também por isso Jesus fez questão de mostrar que é o Pentateuco que mostra ser o Deus de Abraão e Deus de Isaac e Deus de Jacó. E o Deus vivo e não de mortos. Em Lucas capítulo 23, Lucas 20, 37 e 38. Cadê para mim? Achou? Atos 23, 8. Então nós vamos ver que Deus está falando aqui para eles, que eles não é. Lucas 20, 37 e 38. É. Nós vamos ver aqui que Deus fala para eles que Ele não é só Deus. Achou? Não, ele vai para primeiro. O Atos primeiro. 23, 8. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Amém? Então, aqui foi o que eu escrevi aqui, né? Então, eles admitem todas as outras coisas, mas não acreditam nos anjos e não acreditam na ressurreição. E nós vamos ver que Jesus Cristo, Ele ressuscitou, né? Ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e eles não acreditam nisso. Amém? E mais lá na frente nós vamos ver por que eles não acreditam nisso. Então, Lucas capítulo 20, versículo 37 e 38. E que os mortos hão de ressuscitar, também os mostrou Moisés junto à sarça, quando a chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Amém. Amém? Então, para Deus não tem aqueles mortos. Para quem está em Cristo, todos somos vivos. Quando nós morremos, nós vamos ser ressuscitados. Né? Porque Deus vai vir buscar a sua igreja. E aqueles que morreram em Cristo vão ter a ressurreição, a qual eles aqui, os saduceus, não acreditam na ressurreição. Então eles acreditam que morreu, não vai ser ressuscitado. Mas Jesus é que ele está falando, né? Que ele não é só Deus daqueles que estão vivos, mas também daqueles que estão mortos. E os que estão mortos estarão vivos
porque no dia que ele buscar a sua igreja, os mortos serão ressuscitados primeiro e aqueles que estão vivos depois subirão. Amém? Então nós vamos ver aqui que eles eram contra, cada um tinha a sua contra aquilo que Jesus pregava. E também vamos ver aqui também os herodianos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram conselhos com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim se virem de livres dele. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselhos com os herodianos contra ele, procurando ver como matarem. E estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Eles estavam associados com os fariseus na questão de tributo, mas eles eram inimigos, eles não conversavam com o outro, mas o propósito de matar a Jesus e crucificar a Jesus, todas essas seitas, eles estavam unidos. Então eles se reuniam para ver como eles iam pegar Jesus e poder crucificar ele, poder matar ele. Então nós vamos ver aqui que essa seita, elas estavam totalmente contra aquilo que Jesus estava falando, totalmente contra a ressurreição, o Espírito que Jesus falava do arrependimento. Então eles não acreditavam sobre isso. Então por isso que Jesus ele tinha muita perseguição no seu ministério. Ele foi sempre totalmente perseguido por essas seitas. E o segundo que fala assim, e a vida social e religiosa de Jesus. Irmã, você pode ler? Mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos como Filipe, André, Pedro e Natanael aconteceu no ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé, irmão de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e sabedoria. Ele interagia com as pessoas independente de sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, fariseus e a mulher pecadora, e a mulher samaritana. Amém? Então podemos ver aqui que o Senhor Jesus é apresentado no Evangelho, como foi lido agora, como alguém que era natural na comunidade do seu povo, e não como um estrangeiro. Ou seja, ele era homem, 100% homem. Então por isso que ele estava envolvido junto com aquele povo, com os seus filhos, com os seus irmãos, com a sua mãe, com os seus amigos, com os discípulos. E vimos que também ele foi também convidado numa festa, num casamento. Então ele gostava de ficar no meio do povo. Não é como nós lemos no começo, que muitos falam que ele ficava isolado da comunhão, entre os seus discípulos e entre o povo. Ele ficava isolado. Totalmente ao contrário. Ele estava presente, porque ele era homem, ele era um ser humano, como nós somos hoje. Só que a única diferença, ele era 100% Deus e 100% homem. E sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica. Lucas 4, 22 e 24. O crescimento de Jesus reflete a sua plena identificação com a condição humana, ou seja, ele cresceu como criança, como todas as crianças crescem, com sabedoria, e ele não apenas apareceu como homem adulto, mas submeteu-se a limitações e processos naturais da vida humana, ou seja, o crescimento que a vida humana oferecia para ele. Então ele cresceu como criança, teve a infância, depois foi jovem e depois ele teve ali o seu trabalho como homem, como ajudava o seu pai, e depois ele começou a fazer o ministério ir ministrar, levar a palavra, ensinar a
palavra de Deus junto com aquele povo, ou seja, evangelizando aquele povo, que foi o que ele veio fazer para esse mundo, né? Veio trazer a palavra. Ele não apenas apareceu como homem adulto, mas submeteu-se à limitação e processos naturais da vida humana. Isso inclui a presente a fala, andar, ler a escritura, ou seja, ele aprendia a andar, a falar e ler as escrituras. Interagia com a sociedade da sua época. Sua infância e adolescência foram marcadas por uma vida comum, permitindo-lhe compreender profundamente as experiências e desafios que enfrentávamos dentre a eterna idade. Ou seja, ele sofria já perseguições quando ele começou ali a ir na sinagoga, começou ali a pregar, a ministrar, né? E já ali naquele momento que ele começou a entrar na sinagoga e começou ali a falar de Deus, e começou a ler as escrituras, nós começamos a ver que naquele momento já começaram a perseguir ele. Naquele momento já começaram a julgar ele. Ou seja, pessoas que já estavam já de olho nele. Então nós vimos aqui que foi um homem, foi uma criança que cresceu, aprendeu a Sagrada Escritura e começou não só o que ele aprendeu, mas também ele começou a praticar, a falar, né, daquilo que ele sabia. E muitos ficavam maravilhados porque não sabiam de onde que ele tirava tanta sabedoria daquele jeito. Ou seja, ele sabia mais do que eles que estavam ali dentro, mais do que os sumos sacerdotes que estavam ali. E era apenas uma criança de 12 anos. Uma criança simples, normal. E vimos que, e por causa disso, ele foi muito perseguido. Amém? Terceira característica própria do ser humano. Irmã Remy, pode ler? 3? A irmã mesmo. Manda. Eu? Manda. Características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como o de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Sentiu sono, fome, sede e cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Amém? Então podemos ver que ele deixou o seu trono lá em cima para descer para esse mundo, se tornar carne para sofrer tudo aquilo que nós estamos sofrendo hoje. As perseguições, dores, calúnias. Então ele sofreu tudo isso desde criança. Ou seja, ele teve um nascimento normal como uma criança, só que a única diferença, né? Ele veio gerado pelo Espírito Santo. A única diferença é essa, mas ele foi homem, né? E é aqui nesse outro tópico que nós vamos entrar agora, que nós vamos ver que, né, que eles não vão acreditar que Jesus Cristo ele realmente era homem, apenas 50% homem e 50% Deus. Então vão entrar essa heresia. Eles não concordam, eles não acreditam, né, que um ser humano que só tem só 55% morreu e ressuscitou, né? Então é uma heresia muito grande que eles falam aqui. Então, desde o momento da concepção virginal de Jesus no ventre de Maria, a sua natureza divina foi plenamente unida e a sua natureza humana em uma e a mesma pessoa. Agora, encarnado Filho de Deus, a evidência bíblica para a humanidade de Jesus é forte, mostrando-nos que ele possuía um corpo humano, uma mente humana e experimentou a tentação humana. Jesus teve um nascimento humano e uma genealogia humana, ou seja, ele foi 100% homem.
né? Sofreu, experimentou a tentação que nós vimos ali quando Satanás levou ele para o deserto, o anjo levou ele para o deserto, e logo após Satanás apareceu ali tentando ele, tentando fazer que ele viesse pecar, né? Se tu é realmente Deus, faça que esse pão se torne, essa pedra se torne em pão, e assim em diante, né? Vimos que ele estava sofrendo essas tentações, e Deus, ele foi como homem, né? Ele foi o único que venceu a Satanás, não teve nenhum pecado, né? Ele nasceu perfeito, sem pecado nenhum, assim como Adão também nasceu perfeito. Adão, Jesus fez ele perfeito, sem pecado, mas lógico que depois lá na frente Adão pecou. Mas Jesus, o segundo Adão, ele veio, né? Nasceu sem pecado e morreu sem pecado e ressuscitou sem pecado, e está sentado à direita de Deus Pai. Então aqui que nós podemos ver que nós também podemos, né, lutar contra o pecado sobre as nossas vidas. Nós podemos realmente, quando vir as tentações, olhar para Jesus e falar, não, ele conseguiu passar por essas tentações e não pecou, nós também podemos conseguir. Nós também podemos conseguir. É só pedir, é só dobrar nossos joelhos e buscar a presença dele, né? Porque nós podemos dizer aqui que ele foi realmente tentado naquela ocasião. Segundo, heresias que negam a humanidade de Deus. É aqui onde nós vamos entrar, né? Jesus pode ler para mim? Primeiro tópico, apolinarismo. Senhora Gata? Dona Gata, por gentileza? Heresias que negam a humanidade de Jesus. Apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano, usando a linguagem teológica de Apolinário. Os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo. O psique, alma animal, e sede, depois sede dos desejos, paixões, apetites e pneuma, alma racional em relação a Jesus. Dizia que ele possuía uma soma humana e um psique humano, mas não uma pneuma humana. Segundo Apolinário, o verbo, conforme está em João 1:14, teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Amém? Então nós vamos ver aqui que o seu nome vem de Apolinário, o jovem que era bispo da igreja de Laodiceia e que originou o ensinamento por volta de 361 depois de Cristo. O Apolinário foi rejeitado em vários concílios da igreja primitiva, incluindo o primeiro concílio do Constantinópolis, em 381. O Apolinário ensinava que as duas naturezas de Jesus, humana e divina, não podiam coexistir na mesma pessoa, de acordo com o Apolinário. Como Jesus era humano, ele deve ter pecado, e uma natureza pecaminosa não poderia compartilhar o mesmo corpo com a natureza divina. Então esse era o pensamento dele. Como ele nasceu, né? Então, para ele, Jesus já nasceu com pecado. E se ele nasceu com pecado, ele jamais poderia ter
ser Deus, né? Ter ali o corpo divinal sobre a vida dele. Porque nós nascemos em pecado. Mas Jesus, ele não nasceu em pecado. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. É diferente de nós. Nós somos gerados por homem. Maria, nossos pais casaram e nós fomos gerados, ou seja, nós nascemos em pecado. Mas Jesus não. Mas ele não concorda com isso. Então podemos dizer que ele debatia com o símbolo, né, sobre essa questão. Ele não aceitava. Então Jesus, ele era 50% homem e também 50% Deus. E ele aqui ele mesmo fala, e ele deve ter pecado, ou seja, de acordo com Apolinário, como Jesus era humano, ele deve ter pecado e uma natureza pecaminosa não poderia compartilhar o mesmo corpo com Jesus Cristo. Ou seja, ele não poderia compartilhar. As pessoas não poderiam chamar ele de Deus. Ou chamaria ele normal de homem, pelo nome. Mas jamais buscar a presença dele ali como se ele fosse Deus, como Deus. Um Cristo que fosse menos que inteiramente divino não poderia salvar a morte de um mero homem e não teria nenhuma eficácia redentora, mas sendo Cristo totalmente divino, sua natureza humana deveria ser de alguma forma absolvida por sua divindade, tornando-se assim o objeto correto da adoração. Então ele não aceitava, né? Mas podemos dizer aqui que Jesus Cristo, ele ressuscitou Lázaro. Não só ressuscitou Lázaro, mas como ele ressuscitou também o filho daquela viúva. E ele era homem. Quando ele chegou ali e tocou no espírito e aquele jovem levantou. Quando ele falou, tira a pedra, que era impossível, o mais impossível foi o que ele fez, Lázaro, sai para fora. Ali ele estava agindo como homem, à frente de todo mundo, e ao mesmo tempo ele estava agindo como Deus. Ou seja, 100% homem ali e como Deus. E podemos dizer que ele teve também sentimento. Se nós formos olhar ali, antes de Jesus fazer o milagre, Jesus ele chorou. A palavra de Deus fala, Jesus chorou. Quando viu todo mundo chorando, viu a Marta e Maria chorando, ele também chorou. Ou seja, ele tinha alma. Ele era homem. Então, ele chorou. Então, se ele não fosse homem, como que ele ia chorar então? Se ele não tivesse espírito, se ele não tivesse alma. E vimos aqui que ele realmente chorou. E aí sim, ele chorou, mostrando que ele era ali, naquele momento ele era homem, e depois ele mostrou que também ele era Deus, que ele fazia os milagres. E ele falou, tirai a pedra e o Lázaro sai para fora. E vimos que o milagre aconteceu ali. E o culinarismo, ele não acredita nisso, ele não aceita isso. Então fica difícil, né, para essa seita concordar com essa coisa. Então nós podemos ver aqui que Deus, mesmo fazendo os milagres, mesmo mostrando que ele era homem e ele também era Deus, ele sofreu perseguição. Foi difícil para ele. Mas graças a Deus, hoje nós temos a Bíblia mostrando e nós cremos em que realmente ele nasceu, né, como homem e também ele é Deus. E faz e continua fazendo os milagres, né? Vamos ver aqui a reação da igreja. Ada, pode ler para mim, por favor? A humanidade plena de Jesus. A humanidade plena de Jesus. Está claro no Novo Testamento que fala do corpo físico de Cristo e também da alma e do Espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é verdadeiro homem, e o apolinarismo foi declarado heresia. Não conciliou da calcedonia em 451. Amém? Então podemos dizer aqui que essa doutrina contrária à ortodoxia cristã, pois a Bíblia afirma que o Senhor Jesus é o verdadeiro homem. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o verdadeiro homem. Vamos abrir ali. Irmão, pode abrir para mim? Isso. 1 Timóteo 2,5. Previsto por cima, Hebreus 2,14 para mim, por gentileza.
Então nós podemos ver aqui que o texto, que o Senhor Jesus é o verdadeiro homem. E o texto de Hebreus, pergunta Maria, pode ler para mim? Abrir Hebreus 2,14. A irmã já achou? Pode ler para mim. Hebreus 2,5, né? Porque há um só Deus. Não, pode ler. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Amarildo, Hebreus 10:10. Falei errado. A gentileza. Amém? Amém. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Amém? Então nós podemos ver que ele, em carne e sangue, né, ele que deu a morte, ou seja, o diabo. Porque ele tinha poder. Ele tem poder, né? Sobre tudo, sobre a morte, sobre tudo. Então, declara que a humanidade de Jesus é igual à nossa, e a diferença é a sua impecabilidade, ou seja, ele nasceu sem pecado. Então a humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, Lucas 4 e também Hebreus 10:10. Pode ler para mim, por favor? Hebreus 10:10, isso. na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Amém? Então é também da alma e do espírito. Então Jesus ele tem nos purificado, Jesus ele tem assim nos abençoado, e vimos que essa seita dela estava toda ao contrário daquilo que Jesus estava falando e ensinando também. O apolinarismo foi condenado pelo sínodo que é Alexandria em 378, depois rejeitado pelo concílio de Constantinópolis em 381 e finalmente declarado heresia no concílio de Calcedônia em 451. Ou seja, foi considerado que o apolinarismo e essa ideia que ele estava tendo era heresia. Então não foi aceito pelo concílio, né? Em 451, né? Eles chegaram a um acordo que o apolinarismo, o Apolônio, estava fazendo as coisas que realmente não estava sendo confirmado com aquilo que realmente eles tinham olhado na Bíblia, eles tinham olhado e tinham assim acompanhado o mestre fazendo os milagres. Terceiro, monoteísmo. Bom, Fernando, pode ler? Monoteísmo é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e teles, e telema, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monoteísmo heresia. Reconhecemos as verdades de Cristo. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monoteísmo dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Bem, obrigado. Então nós podemos ver aqui que não vamos confundir com o termo teológico. Monoteísmo é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla,
que ensinava que Cristo possuía uma só vontade. Essa doutrina se chama monoteísmo. O monoteísmo foi uma heresia surgida no cristianismo naquela época. Então, após ser ao nestorianismo, que afirmava haver em Jesus Cristo duas pessoas, a divina e a humana, que foi condenado pelo concílio de Efésios em 431. O terceiro concílio de Constantinopla condenou o monoteísmo doutrinário ensinado por Sérgio em 638, patriarca de Constantinopla, que defendia que, apesar de Cristo ter duas naturezas divinas, a humana, o mesmo tinha apenas uma vontade, a divina. Ou seja, ele tinha duas vontades, a humana e também tinha a divina. A divina era o quê? Salvar a humanidade, curar a humanidade. E vimos aqui que ele também tinha o seu humano, que era o seu sentimento. Ele tinha sentimento, ele tinha dor, como eu falei aqui, ele chorava, ele escolheu os seus discípulos, então, ou seja, ele tinha alma, ele tinha desejo, ele tinha vontade de fazer as coisas. Então quando ele buscava ali separar os seus discípulos, ou ir ali até a casa, vamos dizer, de Pedro, curar a sua sogra, era um desejo de homem. Era ali o homem que estava tendo aquele desejo, a alma estava dentro dele. Vendo como ele chorou. E ao mesmo tempo também tem o seu divino, que era o Espírito Santo que estava sobre ele, E ele era Cristo, como foi explicado na quarta aula, na aula passada pelo Bento Lucimar, E vimos aqui que Jesus Cristo, ele estava sendo movido ali como Cristo. Para quê? Para salvar aquelas humanidades, levar a alegria, levar a cura para aquelas pessoas que estavam ali. Então era um homem que gostava de ficar no meio das pessoas. Não como nós vimos aqui no primeiro tópico, que fala que ele ficava separado, longe das pessoas. Então é heresia isso. Jesus ele gostava de ficar no meio da multidão. Jesus ele gostava de conversar com as pessoas. E tanto que nós falamos aqui no começo que ele foi convidado para a festa, Então é muita heresia que as pessoas falam. Terceiro, é tanta heresia que falam que Jesus ele teve irmãos, sim ou não? Jesus ele teve irmãos. Só que há uma outra heresia que andam falando aí, que Jesus não teve irmão. Maria só teve Jesus e só ele. Ou seja, o que eles estão falando é que os irmãos de Jesus eram filhos de José com um outro casamento. Não era de Maria. Então é uma heresia pura, porque não se encontra na Bíblia falando sobre isso. Então para eles, para poder preservar que Maria é virgem, e Maria ainda continua sendo virgem, então quer dizer o quê? Que José tinha um filho do primeiro casamento e depois casou com a Maria, então esses filhos é de José e não de Maria. Então Jesus ele não tem filho, ou não tem irmão. Então é uma heresia isso. Isso aí é para conservar a virgindade de Maria. Eles não concordam. Amém? Então, só passei isso aqui agora, porque eu lembrei, que eu estava estudando, aí eu lembrei de que Maria teve Jesus e também teve mais filhos com José. Teve mais filhos com José, tanto que teve se não me falha, 3 homens e mulher, e 2 filhas. Então Jesus ele teve sim irmãos, tá bom? Terceiro, como essa heresia se apresenta nos dias atuais? Primeiro tópico, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Narico-san, isso. É visitante.
podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: Egito, Israel, Segoba, Israel, centro de suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia, e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Amém? Então, podemos dizer aqui que não há provas concretas de que Jesus tinha visitado outros países, além de Palestina e Fenícias, locais onde desenvolveu o seu ministério. Então, Jesus desenvolveu o seu ministério foi aqui, né? Não existe provas concretas, que nem foi lido aqui agora, que ele teve nos Estados Unidos, que ele teve na Índia. Não existe isso, né? Então, é heresia. Então, a sua ida ao Egito se deu quando ainda era bebê, quando ele foi para o Egito. Ele ainda era bebê. E assim pode ser considerar que Jesus visitando outras nações. Ou seja, então ele só foi para esses países, ele não foi para outros lugares como foi lido aqui na revista. O movimento moderno tenta afirmar que Jesus tinha visitado a Índia, o Tibete e a China, a Pérsia, atual Irã e países vizinhos. Outras teorias defendem que Jesus visitou a Grã-Bretanha. E para aprender sobre espiritualidade e filosofia. Então ele foi para esses países para aprender essas heresias. Então não existe. Jesus não precisava aprender. Ele já sabia de tudo. Amém? Então algumas tradições sugerem que Jesus passou algum tempo na Índia, onde estudou as escrituras hindus e budista. Outros ainda dizem que veio à América após a ressurreição. Ou seja, tudo heresia. Ele foi para a Índia para aprender, né, o budismo, e foi para aprender outros tipos de religiões. Então nós podemos dizer que essas pessoas estão indo todos de encontro à Bíblia, não concordando e tentando colocar isso na nossa mente, né, que Jesus, né, foi para esses países. E na Bíblia não está escrito isso. A Bíblia não fala. Segundo, Jesus era visto como alguém da comunidade. Filho da Maria do Pai, para mim, por favor. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica, e não há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado na Índia. Amém? Então podemos dizer que Jesus Nazareno foi um judeu que viveu há cerca de 2000 anos na terra de Israel. Essa afirmação talvez prossegue, não aponta apenas para a humanidade de Jesus, condição humana, comum a todos os homens, mas também para a sua dimensão cultural dos judeus. Isso é para o aspecto da proximidade e intimidade de Jesus com outros judeus de hoje ou do passado. Ou seja, Jesus ele tinha uma intimidade muito grande, não só com os judeus daquela época, mas também com nós hoje, né? Ele tem essa intimidade.
né? Ele é aberto para que nós possamos estar buscando a Ele. E eles, assim, ele tinha intimidade com seus irmãos, como eu disse, né? Com os judeus, porque ele era judeus, né? E não só também com aquele povo, mas também ele se preocupava com todas as nações. E por isso que ele ia, né? Andando e falando com todos. Ele via onde que ele estava, tinha grande multidão atrás dele. Tinha grande multidão em volta dele. Então não era uma pessoa que não vivia isolado, mas era uma pessoa que gostava de estar no meio da multidão, né, conversando, orando. Então, o grupo religiosos heterodoxos são os mais propensos em negar a divindade de Cristo do que a sua humanidade. Como as religiões e grupos orientais, as testemunhas de Jeová, os muçulmanos, os cristadelfianos, os grupos espirituais e a Igreja da Unificação do Reverendo Mu, entre outros, eles reconhecem Jesus homem, mas negam a sua divindade. Já foi estudado no capítulo 3 e 5 que é pecado negar qualquer uma dessas naturezas. Então é pecado negar qualquer uma dessas naturezas que Jesus é. Jesus ele é homem e Jesus também ele é Deus. Então se nós negarmos que ele é Deus, mas ele é homem, ou se ao contrário, então isso passa a ser heresia. E não está na Bíblia escrito isso. Então nós podemos dizer que Jesus ele veio para esse mundo como homem, ele também era 100% Deus, e também nós podemos dizer que ele sentiu todas as dores como nós sentimos. E não como o apolinarismo que fala aqui que ele era só 50% homem. Né? Se ele era só 50% homem, onde está a sua alma? Ou onde estaria o seu espírito? Então eles iam. Amém, amados? Então nós podemos ver aqui que esses grupos estavam fazendo essas heresias, mas elas queriam mais para poder pegar Jesus em contrapé, para poder crucificá-lo, para poder matá-lo. Mas claro que mais lá na frente, né, conseguiram crucificar Jesus. Mas isso foi porque ele deixou, não foi porque o homem pegou ele. Porque já estava chegando a hora, né, dele fazer aquilo que ele veio fazer nesse mundo, que era salvar a humanidade. Então nós podemos ver aqui a conclusão, eu já acabo cedo. Irmã, Kelly, pode ler para mim? É o nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esquecemos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai, e como homem em toda a sua plenitude. Viveu e andou entre nós, seres humanos. Amém. Amém? Então ele viveu como nós, como ser humano. Vimos que quando ele ressuscitou, ao terceiro dia, né, aí depois, ele apareceu na casa e logo depois de chamar Mateus para segui-lo, Jesus fez uma refeição com muitos publicanos e pecadores na casa de Mateus. Mateus era cobrador de impostos. Esses pecadores eram seus amigos e conhecido que agora estava passando um tempo com Jesus. Mateus queria apresentar as pessoas em seu círculo social a Jesus. Os escribas, os fariseus, os quais desprezavam os cobradores de impostos, reclamaram, mas a ação de Jesus em passar o tempo com pecadores estava em perfeita conformidade com a sua missão de buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Vamos ver ali em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Então, era por isso que os fariseus e os saduceus não concordavam com Jesus Cristo, porque ele andava com quem? Com os pecadores, com aqueles que, cobradores de impostos, com aqueles que realmente estavam ali
fazendo as coisas e para eles era errado. E Jesus Cristo não poderia andar com aqueles. Jesus Cristo ele tinha que andar com aqueles que eram mais intelectual, aqueles que andavam mais, tinha mais conhecimento. Mas Jesus ele fazia a questão de andar com os pobres. Jesus fazia a questão de andar com aqueles pecadores para quê? Para mostrar que ele não veio só para aqueles que são ricos, mas mostrar para aqueles que estão pobres, para aqueles que estão doentes, mostrar para aqueles que para mostrar para eles que ele tem misericórdia em salvar e amar qualquer um. Basta quando nós realmente queremos aceitar a ele como nosso único e exclusivo Salvador na nossa vida. Para que nós podemos ser salvos. E ele estava aqui mostrando, principalmente na casa de Mateus, que era um cobrador de impostos, onde os fariseus, os hebreus, não gostavam de Mateus, porque chamava ele de ladrão. Chamava ele porque ele era cobrador de impostos e eles não concordavam com isso. E Jesus estava ali, né, comendo na casa de Mateus, e por isso que levantou mais ira sobre a vida daqueles homens, né, não concordando com o que o Senhor Jesus estava fazendo. Ou seja, por mais que ele fazia de bom ali, ia ser criticado. Até no dia de hoje, quando a gente fazendo algo, sempre é criticado, nunca está bem para ninguém. Sim ou não? Tudo que nós fazemos está errado. Mas se nós fazemos para Jesus de coração, com amor, com alegria, pode ser certeza, Deus está se agradando. Se nós fizermos uma limpezinha simples na casa do Senhor, ou tirar o pó, Deus ele se alegra com isso. Porque Ele quer isso, que nós façamos a sua obra com simplicidade, com amor e com alegria. E sem murmuração, porque esses homens, né, eles estavam todos eles criticando a Jesus, querendo pegar a Jesus e crucificá-lo, principalmente os herodianos e os saduceus, né? Os fariseus, que eram um povo muito rígido, um povo muito que realmente críticos e violentos. Tanto que nós vamos ver aqui que o próprio apóstolo Paulo ele mesmo fala que ele fazia parte dos fariseus, né? E vimos que o que ele fez, né, contra a igreja, até o momento dele ter um encontro com Jesus Cristo, né? Porque ele mesmo confessa que ele foi fariseus e que realmente, né, os fariseus eles eram muito brutos. Em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Glória a Deus. Amém, irmãos? Jesus foi homem ou não foi? Foi tanto humano, né, irmãos, que crucificaram ele e ele houve a ressurreição dele, né? Ele ressuscitou. Essa é um tanto quanto importante. Nós cremos, nós acreditamos, mas de repente, irmãos, pessoas novas que não têm experiência com o Senhor, pessoas que nunca ouviram num profundo do Senhor Jesus, talvez eles criem dúvidas. Por isso a importância dessas aulas, né? Às vezes para nós que já cremos, acreditamos e sabemos que Jesus ele veio como homem, também ele, como o próprio Lucimar na sua aula, ele falou que Deus, né, quando envia Jesus ele não ficou sem os seus poderes de Deus aqui, ele apenas não usou. Então foi bem clara a aula. Ele tinha o poder de usar? Tinha, ele podia ter usado. Quando ele foi tentado no deserto, ele podia ter usado? Poderia ter usado, mas nós louvamos a Deus porque Jesus, assim como nós, ele foi totalmente dependente do nosso Senhor, foi dependente do Espírito Santo também, para que pudesse também vencer as lutas, que ele enfrentou. E como o presbítero Maurício ele falou sobre acerca, que Jesus ele veio, como humano, e nós vimos aqui no primeiro tópico as experiências humanas de Jesus. Vocês se lembram quando Maria e José, iam embora, Maria achou que Jesus estava com José, José achou que Jesus estava com Maria, foram-se embora caminhando, como diz, indo para casa. Depois de algum tempo eles se dão conta que Jesus não está junto. Falam, peraí, cadê Jesus? Não está contigo? Ela falou, não está com você? Não está não.
Eu acho que foi daí que surgiu aquele filme Esqueceram de Mim. Então, nós vamos observar que eles retornam. Quando eles retornam, Jesus está onde? Irmãos, Jesus está no templo. Ele está ali, meus amados irmãos, ele está batendo boca com os fariseus, com os homens que foi falado aqui no primeiro tópico. Nós vamos observar que Jesus, ele foi para cima. Ele não abriu mão daquilo que Deus havia deixado para ele como missão. Então Jesus, ele com as experiências humanas dentro do seu ministério terrestre, pelo qual o Senhor havia dado a ele. E nós vemos, meus amados irmãos, que o ministério de Jesus, do momento que iniciou até o fim da sua vida, nós vemos, como o próprio Esmolas falou aqui, Jesus ele confrontou os fariseus, os saduceus, aqui como também os herodianos, pela crença, pela falsa crença, por aqueles que eles acreditavam. Então, meus amados irmãos, muitos, Paulo, como foi lido aqui, Atos Apóstolos capítulo 9, Paulo ele era um fariseu. Paulo ele era um fariseu, ele era um doutor na letra. Ele era um homem muito inteligente, criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores homens letrados da época de Paulo. Então Paulo ele era um homem muito instruído nas letras. Paulo ele conhecia. Porém, quando Paulo ele tem um encontro com o Senhor Jesus, nós vamos ver que ele muda toda a sua vida. Ele entendeu a respeito da lei, porque ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, como foi falado aqui. Tanto os fariseus, como os saduceus, como os herodianos, eles criam apenas no Pentateuco, apenas da lei. Mas só que nós vamos observar que Paulo ele vai dizer em algum determinado ponto da Bíblia que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mesmo assim, tem pessoas que interpretam esse versículo de forma errônea. Então fala que nós devemos viver de uma forma assim, assado. Então as pessoas, por falta de sabedoria, acabam confundindo também esse versículo. Mas é interessante nós entendermos, irmãos, e ficou bem claro aqui, que Jesus também ele teve uma vida social e religiosa, no meio do povo. Jesus, meus amados irmãos, ele interagia com o povo. Jesus, eu acredito, a Bíblia não relatou, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Jesus, na sua infância, ele brincava com seus amigos. Qual é a criança que viveu, só dentro de casa? Essas crianças que vivem só dentro de casa, essa é a nossa geração de hoje. Por causa dos smartphones, porque Jesus não tinha smartphone, então eu acredito que ele brincava na rua. Eu acredito que ele brincava de todo tipo de brincadeira. Não sei quais eram as brincadeiras de Jesus naquela época. Se fosse na minha infância, ia ser jogar bete, ia ser pique-esconde, polícia e ladrão. Eram essas brincadeiras da minha época. Na época de Jesus, talvez eram outras brincadeiras. Mas Jesus, ele interagiu na tua forma humana. E é interessante nós entendemos que a Bíblia vai dizer para nós, lá em Lucas capítulo 2, abre comigo, rapidinho. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. E se você puder até grifar aí, grifa, meus amados irmãos, que é importante no versículo 40 e 52. Quando alguém me falar alguma coisa, que Jesus ele era só Deus, está aqui a prova. Que Jesus ele crescia em sabedoria e em tamanho também, ou seja, em estatura. 2, 40 e 52. Capítulo 2, versículos 40 e 52. Olha só, versículo 40. E o menino, está falando de quem? De Jesus. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 52 vai dizer assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura. Não é assim que está na sua? É assim que está na sua, irmãos? Os irmãos estão procurando ainda? Está grifando, está grifando. Está grifando. Então ele crescia também em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então fica claro que Jesus ele foi crescendo em estatura. Estatura, irmãos, é o seu tamanho. Mas ele também crescia em graça, no favor imerecido do Senhor. Então fica bem claro aqui que Jesus ele veio como um homem, como nós. Então nós podemos identificar aqui a humanidade de Jesus. E no tópico 2, quando o presbítero ele tocou acerca sobre o apolinarismo, que o apolinarismo é uma doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano, ou seja, a psique, segundo eles, Jesus não, o pneuma não teve o pneuma.
Ele possuía o soma humano, né? E uma psique humana, mas não tinha uma pneuma humana. Enquanto nós vamos olhar aqui, nós vamos observar que o nosso Senhor, ele tinha tudo isso. Né? Nós podemos já provar em vários lugares, vários textos, que Jesus, ele tinha corpo, alma e espírito. Aí nós vamos provar isso lá em Lucas capítulo de número 24. Lucas capítulo de número 24, e você grifa aí em especial o versículo de número 39. Capítulo 24, em especial o versículo de número 39. Porque se alguém um dia te confrontar, falar que Jesus, ele não teve corpo, está aqui a prova. Lucas capítulo 24, em especial o versículo 39, vai dizer assim, vou ler do 36. E falando ele essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Versículo 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aqui nós sabemos que é Jesus depois da sua ressurreição. E com esse texto eu refutei a minha esposa. Porque ela falou que ela vai aproveitar para comer da terra, porque quando ela for para o céu ela vai ter um corpo de Barbie. Ele vai nessa. Ele vai pensando. Como que os discípulos conheceram que Jesus era Jesus? Por causa do teu corpo. Ela falou assim, vixe, estou enrolado então. Eu falei, traz de emagrecer que a porta é estreita. A porta é estreita. Ela falou, meu Deus, eu achei que ia ter um corpo. Mas vai ter um corpo glorificado. Um corpo glorificado, sim. É um corpo de glória, não um corpo mais corruptível. Mas, meu irmão, Jesus foi reconhecido pelos discípulos após a ressurreição pelo seu corpo. Ele falou, Tomé, coloca a tua mão, os teus dedos aqui no buraco, porque tu disse que só crês quando eu botasse o dedo no buraco da minha mão, está aqui. E ele reconheceu, ele falou, Senhor, ele era incrédulo. Então aqui fica bem claro, meus amados irmãos, no versículo número 39, e também lá em João, o próximo evangelho, João capítulo 2, o versículo de número 21, João 2, 21 também marca aí, que aqui vai falar sobre o corpo, o templo. João 2, 21. Só para a gente marcar, irmão, que se um dia alguém nos querer falar que Jesus não teve corpo, nós temos como provar, tá? O presbítero deixou bem claro, foi bem clara a aula, falou conosco, mas eu quero deixar que você grife na sua Bíblia, porque se um dia você falar assim, onde está que Jesus teve corpo? Está aqui. João 2, 21. Vocês se lembram quando Jesus chega no templo e ali o pessoal fazendo venda, cambiando dentro da casa do Senhor, e Jesus chega literalmente, no nosso português, chutando balde, e ele fica bravo, né? Jesus, ele fica nervoso. E ali você vai ver no versículo 21, diz assim, mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus então tinha corpo. Tá, irmãos? Então Jesus, ele era como nós, tricotomos. Jesus tinha um corpo. Agora eu vou te mostrar também que Jesus, ele tinha uma alma. Abre comigo em Mateus 26, 38. Mateus 26, 38. E você vai marcar esse versículo. E se alguém um dia falar, Jesus não teve uma alma, está aqui, Mateus 26, 38. Fala, quem disse que Jesus não teve uma alma? Isso aqui, meu irmão, Jesus estava no Getsemane. Jesus já sabia que o seu momento estava chegando. Então, ele está ali no Getsemane. E ele diz, vou ler o 36 em diante. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar.
E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Oi? Achou? Mateus 26, 38. Aí eu vou ler o 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma. Quem está falando é Jesus, irmãos. Jesus está falando: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus tinha alma? Sim ou não? Tinha, está aqui. Mais do que provado. Mais do que provado. Marca na sua Bíblia. Se alguém um dia te questionar, você fala: está aqui, ó, Jesus também tinha alma. Agora eu vou te mostrar que Jesus também tinha um espírito. Lucas 23, Mateus, Marcos, Lucas 23, o versículo de número 46. Lucas, capítulo de número 23, o verso é o de número 46. Mas eu vou ler do 44 em diante. Todos encontraram? Diz assim: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então Jesus também tinha um espírito. Então, irmãos, fica mais que claro que Jesus, como humano, ele tinha corpo, alma e espírito. Como o problema é vocês, tá? Então não tem do que se falar que Jesus ele era só corpo e espírito, né? Como o presbítero ensinou aqui na aula, que alguns dizem que Jesus não tinha alma, né? Só tinha corpo e espírito. Isso, irmãos, é uma verdadeira mentira. E eu mostrei na Bíblia para você que Jesus ele tinha um corpo, uma alma e um espírito. Tá? Então, nós precisamos atentar para isso, porque um dia pode cruzar pessoas na nossa vida que vão tentar refutar a nossa fé, vão tentar querer desmoralizar a nossa fé naquilo que nós cremos e acreditamos. Né? Então, irmãos, você vai ver que muitas pessoas hoje, eles não têm essas ideias baseadas na Bíblia. Essas ideias são apenas fundamentos humanos que acabam tentando confrontar o que a Bíblia nos diz. Né, irmãos, eu fico triste com isso. Eu fico triste com isso porque existem hoje no nosso meio seitas que querem, irmãos, levar cativo a nossa mente. Tanto é que tem seitas no nosso meio nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado. Né? Para mim é uma seita, irmãos. Uma seita que diz que a palavra de Deus não deve ser estudada, para mim é seita. Uma seita que diz que a palavra de Deus não é para ser esmiuçada, para que estudar? Isso aí é soberba, irmão. Soberba é você não estudar a palavra de Deus, irmão. Soberba é você achar que você tem poder para fazer obras do Senhor sem o auxílio da palavra do Senhor. Isso para mim é soberba. É você se achar. Soberba é você achar que você pode ser somente guiado, né, através de revelações. Isso para mim é engano. Porque a maior revelação para nossas vidas é a palavra de Deus. Não tem outra revelação maior. Não tem eis que Deus manda te dizer maior do que o que a palavra de Deus ele diz para nós. Porque o Senhor ele revelou-se a nós através da sua palavra. Tá, irmãos? Então, para que nós não venhamos a cair nessas historinhas que andam contando por aí, é importante nós entendermos a palavra do Senhor. Aqui no monotelismo, como foi lido pelo irmão Fernando, nós vamos observar que fica evidente que as ações de Cristo, né, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas. Jesus ele interagiu dessa forma. Né? Por exemplo, essas ações de comer, beber e interagir com as pessoas são puramente humanas, mas não são produzidas pela natureza humana. Tá? Não são produzidas pela natureza humana, são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Tá? Sob a direção divina. Agora, quando Jesus ele perdoava os pecados, ele estava sendo, meus amados irmãos, era a manifestação de Cristo na natureza divina. Quando o Senhor Jesus ele perdoava. Não era assim? Jesus, em quase todo o tempo, ele perdoou o pecado? Foi a natureza divina do Senhor.
Tá, irmãos? Mas mesmo ele, como homem, ele teve o poder de fazer isso, e louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vocês anotaram? Então, se alguém perguntar se Jesus teve um corpo, alma e espírito, você tem como provar. E fica, irmãos, bem claro, fica bem claro e bem fácil. O que foi crucificado na cruz do Calvário foi o corpo do Senhor. Jesus, quando ele está orando no Getsemane, irmãos, a alma dele entra em angústia. O que é a nossa alma? A alma, meus amados irmãos, é o centro dos nossos desejos, é o centro das nossas vontades, é a nossa alma. Tá? E o que é o nosso espírito? O nosso espírito é aquele que dá vazão a Deus, que entende que nós somos espirituais. Então, quando nós queremos, meus amados irmãos, a Bíblia fala que nós vivemos uma luta interna entre a nossa alma e o nosso espírito, porque a alma deseja as coisas desse mundo. Por que nós preferimos, às vezes, como é que eu posso te dizer? Amar tantas coisas do mundo, deste mundo, porque a nossa alma, irmãos, ela pertence, são coisas do mundo, ela é da nossa vontade. Então nós desejamos muitas das vezes a nossa alma as coisas deste mundo. Mas o nosso espírito, ele não deseja as coisas deste mundo. O nosso espírito deseja as coisas do céu. As coisas são espirituais. Por que nós vivemos essa luta? Às vezes eu vou para a igreja, eu não vou para a igreja, não vou. É a tua alma e o teu espírito brigando. Ah, mas eu estou cansado. É a tua alma. Não, mas eu quero ir lá ouvir a palavra para fortalecer. É o teu espírito. Nós vivemos isso diariamente. Diariamente nós vivemos isso na nossa vida. Mas vai vencer o que você mais alimenta. Se tu alimenta mais o teu espírito, pode ter certeza, eu vou estar lá na igreja congregando. Mas se você alimenta mais a tua alma, eu vou ficar em casa, porque tudo é difícil. Estou cansado, hoje eu não vou para a igreja. Ah não, eu não vou lá porque o presbítero não gosta de mim. Ah, eu não vou lá porque o marido não me deu a paz do Senhor. Irmãos, nós criamos um monte de obstáculos para não vir. Isso tudo, na verdade, são desculpas que o próprio diabo insere no nosso coração para a gente não vencer. Então, irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, dar vazão ao nosso espírito para vencermos a luta contra a nossa alma e contra o nosso espírito. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa alimentar bem o teu espírito, para que você possa vencer e entender, meus irmãos. Lembrando que a igreja não salva ninguém, mas o que se prega aqui, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, esse sim salva. Esse sim salva. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus. Jesus. Se você ficar só em casa, pode ser ouvir pregação pela internet, não é a mesma coisa a presença do Senhor. Você pode ficar em casa ouvindo, você pode fazer o que você quiser em casa. Não, mas eu escuto pregação, eu não escuto música do mundo, eu estou dentro de casa servindo ao Senhor. Não, é diferente. Se fosse para congregar em casa, Jesus ele não tinha ido na sinagoga. Se fosse para ficar em casa, Paulo não teria abrido tantas igrejas como ele abriu. Então o que ele quer é que nós venhamos, irmãos, é sair do nosso conforto e dizer, não, eu vou lá. Quando nós fazemos esse esforço, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ele olha para nós com um olhar diferente, fala, eis o meu filho, pelo qual valeu a pena eu ter morrido por ele, porque ele tem se esforçado como eu me esforcei na cruz do Calvário. Então, irmãos, vale a pena nós nos esforçar em nome de Jesus, amém? Vamos escolher nossa oferta. Alguém desliga aqui para mim, por favor. Deus abençoe os irmãos da internet, que têm assistido pela plataforma do Facebook. Em nome de Jesus, semana que vem, lição de número 9.